Fracasso retumbante para Bolsonaro, Michele, para as hostes bolsonaristas. E a grande imprensa mal tocou no assunto, para não alertar a gente, porque se eles botassem as fotografiazinhas desses atos de Michele Bolsonaro, como se tivesse alguém, a gente ia abrir a câmera e eles morriam de decepção, tá certo? Então foi muito grande essa derrota de Bolsonaro e de Michele agora. Eles foram para Palma, no Tocantins, tá certo? Imagina que eles dizem que estão fazendo a caravana nacional, só que a caravana deles é de avião em avião. E dessa primeira, que já foi essa derrotada total, eles já estão desistindo de outras. Imagina ele no ônibus, todo decorado com Bolsonaro e Michele, andando por esse Brasil. Por exemplo, chegando no Rio Grande do Sul, certo? Ou em qualquer enchente que tinha, eles só faziam comemorar passeando de jet ski e abandonavam aquela cidade, tá certo? Então, ela agora ela e ele fizeram esses dois atos em Palma, no Tocantins, com toda a liderança fascista local, o governador apoiando, o prefeito apoiando, tá certo? E eles fazendo literalmente campanha, não estavam fazendo pré-campanha para essa eleição, estavam fazendo campanha para essa eleição e campanha para a próxima, e usando Deus de cabo eleitoral. Você imagina, umas 2, 3 eleições atrás, que eles botavam no panfletinho deles que era Deus, então você não votava neles, vocês votavam em Deus. Então, Michele, além de fazer campanha aberta para essa campanha agora de 2024, para prefeito e vereadores, fez campanha descarada para a campanha de 2026 com ela, o Bolsonaro presidente. E ela subiu no palco do PL Mulher e falou como se estivesse no altar de uma igreja, inclusive foi às lágrimas por questões religiosas, tá certo? Então, usando dados errados e fakes, tá certo? Até porque quem assessorou ela para isso aí, esse material totalmente mentiroso, foi o próprio presidente do Banco Central, dizendo que Bolsonaro deixou o Banco Central com reserva que não deixou, que foi um prêmio ele ter evitado os brasileiros de pagar os precatórios. Ele não perdoou, empurrou para Lula pagar. Tá certo? Comparando o juro, dólar e a inflação de Bolsonaro com Lula. Michele não tem capacidade disso. E se atrapalhou toda e todo mundo via que era uma grande mentira. Tá certo? Então, ele queria comparar o tempo todo o Banco Central de Bolsonaro com o Banco Central de Lula, que por acaso é o mesmo. Só que agora ele fica boicotando o governo. Não deixa o juro cair. Já disse que esse mês vai parar a queda do juro. Tá certo? Então, ele abandonou completamente o Banco Central e está se dedicando completamente à eleição para ajudar Bolsonaro, Arthur Lira, Valdemar da Costa Neto e Tarcísio. Tá certo? Lá ele fez um misto de carreata e motociata ao mesmo tempo, né? O prefeito e o governador são dele, devem ter dado uma ajudinha, mas mesmo assim foi uma decepção total. Até para a imprensa local mesmo. Tá certo? E não quiseram nem lembrar a gente por aqui. Foi um fracasso retumbante dos dois. Ele foi lá tentar vender apoio político para a eleição dos prefeitos e vereadores, vender em grosso para o prefeito e para a prefeita da capital e para o governador do estado. Mas se deu muito mal. Tá certo? Eles foram muito derrotados lá. Então, o presidente do Banco Central disse que o Campos Neto, que como não sai candidato a presidente, quer dizer, não tem a mínima possibilidade, nem estofo. Por isso ele já apoia Tarcísio. Só que ele apoia como? Sitiando Lula pela questão econômica. E Arthur Lira e Valdemar da Costa Neto sitiam Lula pela questão política, para tentar imobilizar o governo. Então, tudo de ruim que eles puderem provocar para a população, eles acham que vai tirar voto de Lula. E para eles é bom, porque enquanto eles matam o povo de fome para tirar voto de Lula, eles enricam os amiguinhos, subindo a inflação, porque a inflação subiu, os bancos ganham, né? Subiu o juro, os bancos ganham, o rentista ganha e o pessoal da ciranda financeira ganha. Então eles vão continuar sitiando o governo Lula, quer dizer, a luta vai ser grande, tá certo? Então, fica a Câmara e o Centrão do lado, ele do outro, e ele está de cabeça na política, abandonou completamente o Banco Central. A gente acha, inclusive, que ele podia pedir o boné, até porque ele
está só na política, mas quando vai decidir as coisas no Banco Central, são 5 da época de Bolsonaro, 4 de Lula. Então, a derrota, a derrocada contra a população a favor dos banqueiros sempre vai ganhar de 5 a 4. Então, ele agora está apostando na paralisia do governo Lula pela parada da queda dos juros. Inclusive, até agora, Lula pagou 900 bi de dívida. Nesses 900 bi de dívida que Lula pagou aos bancos, 790 foi só de juro. Quanto é que ele não está ganhando por fora dos banqueiros, amiguinho dele, para isso aí, tá certo? E vamos terminar aqui com a presepada que Elon Musk fez com ele mesmo. Ele se jogou para cima da ONU e para cima da FAO, que é para a alimentação mundial, o Fundo de Alimentação do Universo, tá certo? Então ele disse que se o problema da fome for dinheiro, ele consegue 2, 3, 4 trilhões para matar a fome do mundo. Mas com certeza ele querendo dar um pito na ONU e na FAO. Quer dizer, o problema da ONU não é falta de dinheiro para a fome, é a maneira como as pessoas estão governando o mundo. Mas ele é um dos governantes do mundo. Então ele diz que ele é o culpado da fome no mundo. Não adianta dar dinheiro para aplacar a fome se vai continuar sendo governado do mesmo jeito, pelos países imperialistas, tá certo? Então ele garantiu que ele é o culpado pela fome, que vai continuar assim. Até porque a fome deixa as guerras mais baratas, são guerras menores, tá certo? Então, uma guerrinha aqui, outra acolá, e eles vão se mantendo no topo do mundo, tá certo? Então fica o mundo da fome, que eles fazem as guerrinhas, África, leste, oeste da Ásia, norte da África, sul da Ásia, Oriente Médio, eles ficam matando todo mundo de fome. Agora, nos países do Império, quer dizer, Holanda, Espanha, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, tá cheio de obeso, tá certo? Pela política que Elon Musk implementa e que ele agora criticou. Ele devia estar um pouquinho noiado, deve ter tomado aqueles comprimidinhos que ele toma, parece que é 8 por dia, fora as coisas que ele inala. Deve ter sido brabo essa coisa aí. Então ele fez uma meia-culpa, provando que tudo que a gente sempre já disse. O problema da fome no mundo não é a questão do dinheiro, é a questão das direções imperialistas e das direções que são vassalas do imperialismo. Tem países paupérrimos que se vendem ao imperialismo, massacram seu próprio povo e mandam dinheiro para os países imperialistas, tá certo? Então Elon Musk botou o dedo na ferida, mas aí piorou, que foi na ferida dele mesmo.